Boa tarde, pessoal, tudo bom? Mais uma live aqui do perfil, faz um tempinho que eu não vinha fazer live aqui pra vocês por causa do lançamento da imersão. Inclusive, sobre isso, vamos ter imersão mês que vem. Ainda tô definindo o filme, preciso muito da ajuda de vocês para definir o filme também. Eu vou lançar enquetes hoje lá nos stories e eu quero que vocês votem quais são os filmes que vocês mais gostariam de ver na imersão aqui do perfil. O que é a imersão do perfil? Na verdade, eu vou esmiuçar, né, esse filme, trazer para vocês os bastidores e realmente o por trás da técnica, mostrando como esse filme foi feito, por que ele é bom, por que não é, o que ele errou, o que ele acertou. E normalmente é feito ao vivo. Mais pra frente vou explicar com mais detalhes, mas o meu objetivo principal com as imersões é justamente você passar a ver o filme de uma forma como você nunca viu antes e você nunca mais vai ver um filme da mesma maneira quando você entrar em contato aí com os bastidores do cinema. Mas o tema da live de hoje não é imersão e muito menos bastidores de filmes, é uma outra abordagem, né? Hoje eu vou falar de crítica, mas quis trazer aqui para o início da live para já deixar o recado para vocês que vamos continuar tendo imersões, que eu quero atender a pedidos de vocês, de filmes que vocês gostem. E hoje, quem entrar na live e quem mandar para mim uma palavra no final da live pelo direct vai ganhar o arquivo bônus. Eu vou falar aqui a palavra ao longo da live, mas eu vou estar muito atenta também em quem vai estar me assistindo ao vivo. Beleza? Então vamos começar a falar um pouquinho mais sobre como que eu comecei na crítica, como que eu sugiro começar, o que teve de bom na minha jornada, o que teve de ruim, e vamos ver um pouquinho disso. Vou esperar aí 2 minutinhos para ver se mais alguém vai entrar aqui hoje, e daí vamos em frente que tem bastante conteúdo bacana. Esse frio, meu nariz ficou horrível. Coisas da vida. Nossa, eu acho que eu já escrevo crítica desde que eu me formei na faculdade. Quando que foi isso? Comecei a escrever crítica, assim, não para a faculdade, mas por fora, desde 2018. Quase 5 anos já. Bastante coisa aconteceu nesse meio período. Espera mais um minutinho aí. Mandem a live para os seus amigos que querem entender mais sobre críticos de cinema, que querem começar na crítica, que querem saber como que eu consegui 12 parceiros aqui no perfil tendo menos de 200 seguidores. Como eu consigo ir em cabines, coletivos de imprensa. É muito legal. Mas tem algumas coisinhas aí que a gente tem que saber, né? Não é pra qualquer um. Não é todo mundo. Bom, beleza. Deu 2 minutinhos aqui, vamos começar. Eu comecei na crítica de cinema, como eu falei pra vocês. Eu escrevo críticas desde 2018, né? Que eu falei. E quando eu comecei, quando eu me formei, na verdade, uma amiga minha entrou em contato comigo e falou: Carol, descobri um site, tô escrevendo crítica pra eles e eles estão sempre precisando de mais gente como voluntário para escrever crítica para eles. É um trabalho voluntário, você não ganha nada por isso, mas você escreve críticas, o site deles já é um pouco conhecido, já tem aí os seus seguidores. Você vai então poder divulgar suas críticas no site deles. Você tem aí que cobrir uma certa cota. Na época eram 2 críticas por mês. E você consegue ainda ir em cabines, porque eles têm parcerias, eles têm cabines e eles disponibilizam para esses voluntários. Claro que sim, quem chegar primeiro e falar eu quero, vai. Mas sempre tem muita oportunidade, porque como as cabines são normalmente no meio da manhã, no meio do dia, tem muita gente que trabalha fora que não consegue ir. Eu trabalhando em casa, eu consigo ir mais em cabines. E daí, quando ela me passou isso, eu fiquei super interessada. Ela passou o meu contato pro gerenciador desse site, pro administrador, que é o Léo, grande amigo meu.
E ele me fez um teste, eu tive que mandar um pequeno texto para ele. Na época eu já escrevia um pouco de crítica, tanto pela faculdade, como eu queria ter alguma coisa minha que eu escrevesse, que servisse como portfólio, então eu tinha alguns textos que eu podia mandar para ele. Ele leu, aprovou a minha entrada e me passou todas as regras aí para poder fazer parte desse site. Esse site se chama até hoje Minha Visão do Cinema. E eu ainda estou com eles. Eu tenho o meu blog pessoal, eu tenho as minhas parcerias individuais, mas eu ainda não me saí totalmente do meu contato com eles, até porque no início desse ano, em janeiro, eu fui promovida a uma das administradoras do site da Minha Visão do Cinema também, ajudando aí o Leonardo, que é quem aprovou, quem me fez entrar, quem me ensinou tudo ali no site. Então, tenho aí uma grande relação de confiança com toda essa equipe já. E o que acontece? É justamente isso. Você tinha que fazer 2 críticas por mês. Não tem um formato específico assim do que você tem que falar, mas tem um formato específico para poder estar padronizado no site. Tinha que pôr notas. Tem algumas coisas que você deve falar, que nem ele privilegiava muito mais críticas de quem tem mais um embasamento. Você ir lá escrever uma crítica só, você fazer um resumo do filme e falar o que você achou, não é você fazer uma crítica, é você colocar a sua opinião. Não é isso que a gente quer realmente escrever uma crítica. Então, com eles eu fui em cabines, fui em coletivas de imprensa, fiz uma das críticas que eu tenho mais orgulho de ter feito, que foi incrível. Estudei muito para fazer, fui ver o filme depois, e depois do filme, logo em seguida, assim, no mesmo dia, ainda tive coletiva de imprensa com o diretor, produtor e um dos atores. E o filme era O Farol, que estava super em alta na época, que eu vi assim antes de todo mundo. Fui na coletiva de empresa com o diretor, com o produtor, com o William Dafoe. Então foi uma oportunidade assim muito grande, muito incrível. O Minha Visão do Cinema, atualmente ele tem também Instagram, ele tem Facebook, ele tem o blog com o próprio site. Ele tinha uma equipe que estava desenvolvendo mais vídeos para o YouTube e estavam até tentando começar um podcast, mas eu acho que agora deram uma parada. E eles estão sempre precisando de novos voluntários. O Léo, inclusive, acho que na semana passada virou para mim e falou: Carol, se você conhecer alguém que tá muito afim de falar de cinema, que quer falar sobre cinema, que gosta de falar sobre cinema, que tem esse engajamento, que vai realmente se empenhar no site, vai fazer aí no mínimo 2 críticas por mês, vai ajudar a gente, vai divulgar o site, chama, conversa, passa o meu contato, porque ainda é ele que aprova todo mundo. Então aí, gente, quem tiver interesse, me manda mensagem no direct, porque eu posso ser uma das pessoas que vai abrir essas portas, tá? Mas o que acontece atualmente? Como eu disse, eu não saí 100% do Minha Visão do Cinema, mas como agora eu tenho o meu próprio perfil pessoal aqui no Instagram, que é a minha marca, que é por onde eu consigo parcerias com a ajuda da Me Chame de Dre, lá o perfil da Dre, que é a minha mentora, que abriu as portas para mim conseguir tudo isso, porque tem que ter realmente muita garra, muita determinação e não ter medo de fazer acontecer. Então, depois que eu conheci ela, eu fui atrás das minhas próprias parcerias, criei o meu próprio blog, e agora quando eu vou em cabines, eu vou a partir do meu próprio nome, eu não vou pela Minha Visão do Cinema. Eu sempre recebo ainda estou no grupo deles, as oportunidades de cabine, tem alguns parceiros deles que eu ainda não tenho, tem outros que eu tenho que eles não têm, então é realmente um jogo, mas eu sempre procuro ir mais em cabines pelo meu perfil, porque daí eu consigo também estimular vocês, mostrar as minhas conquistas, não só pela Minha Visão do Cinema, e dar mais essa abertura para outras pessoas que estão no Minha Visão do Cinema poderem também fazer parte das cabines. E por que eu não saí ainda do Minha Visão do Cinema? Porque o Léo me abriu a oportunidade de eu tentar escrever pelo menos uma crítica por mês, que já é mais fácil do que 2, principalmente quando eu escrevo críticas pro meu blog pessoal também. O Léo tem uma relação muito de confiança comigo, então eu já tô ali há 5 anos no perfil, então ainda tem aquela ligação, sou administradora, ajudo um pouco na relação com o site, se eu vejo que tá algum problema a gente conversa. Então ainda não consegui sair totalmente e gosto de estar ali em contato com essa galera que é muito legal e tá sempre por dentro do mundo do cinema. Mas o que acontece? É justamente isso. Se você quer ter um trabalho voluntário, ter um portfólio, mas não quer ir em cabines de imprensa, não quer ter tantas parcerias, você
pode fazer parte de sites como esse. Minha Visão do Cinema é só um dos exemplos. Tem vários sites por aí que às vezes você entra e eles têm até a área ali para você se voluntariar, para você entrar em contato com eles e você falar se você tem vontade de fazer isso com eles ou não. O Minha Visão do Cinema é um que eu, por exemplo, tenho contato, que é por onde eu comecei, que é onde me abriu várias portas. Então, eu abro essas portas para vocês para o Minha Visão do Cinema, mas nada impede, se vocês gostarem de outros sites, de irem atrás de outros também. Mas deixo aqui o convite muito especial para vocês seguirem lá o perfil do Minha Visão do Cinema, porque sim, me ajudaram muito, sou muito grata a eles a todos os momentos e me abriram muitas portas, então assim, de verdade, deixo a indicação de vocês seguirem lá. Mas, além disso, como começar na crítica? É uma coisa que eu falei, inclusive, aqui na primeira live que eu fiz aqui no perfil, que eu fiz uma live com a Bibi, que ela é cineasta, ela estava um semestre acima de mim na faculdade, a gente é muito amiga até hoje, e hoje em dia ela está trabalhando com edição e motion design na Europa. E ela fez um perfil voltado justamente para isso, para a imigração. Então, o que acontece? Eu andei conversando com ela ultimamente, provavelmente uma das próximas lives que vamos ter, acho que no início de outubro vai ser com ela, provavelmente sobre montagem, a gente está ajustando ainda os detalhes, não tá 100% oficial, mas já dei aqui um pequeno spoiler para quem tá na live. Mas, voltando a falar de crítica, como que a gente começa em crítica então? Bom, como eu disse antes, não é simplesmente você pegar o filme, você escrever uma sinopse dele, falar o que se passa no filme, o que você achou. Normalmente, crítico de cinema não é nem o cineasta em si, ele tem que ser um jornalista que tem uma especialização em cinema. Como cineasta, eu tive também algumas aulas aí de crítica de cinema, eu já tenho essa especialização de cinema e daí eu tive que buscar essa linguagem mais jornalística para trazer para os meus textos. E qual que é o diferencial do crítico de cinema? Normalmente o crítico de cinema, ele é o jornalística, ele tem especialização em cinema, mas um diferencial muito grande dele é justamente ele sempre ter um viés. Que nem a Michelle Dre, que é minha mentora, ela escreve críticas com viés feministas. Tem alguns perfis aqui que voltam mais para análise de cores. Tem alguns críticos que adoram criticar todos os filmes, não importa quanto o filme seja maravilhoso, eles vão atrás justamente do defeito. Tem outros críticos que já não, eles já são mais tranquilos, falam, não, esse filme realmente tem muito problema, mas olha, tem isso de bom. Então, cada crítico tem o seu viés. Qual é o meu? Buscar trazer justamente o que eu trago muito aqui no perfil. Quer falar sobre técnica, quer falar sobre arte. Então, eu utilizo da minha formação como cineasta para mim conseguir abordar nas minhas críticas um viés mais técnico. Eu não falo tanto sobre temas polêmicos, mas eu cito, o filme trouxe isso, 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 e ensinou tal coisa a partir disso. Mas na fotografia daí eu já vou lá e esmiuço um pouco mais. Na direção de arte eu vou lá e esmiuço um pouco mais. E como que normalmente a gente escolhe o viés que a gente vai ter? Porque quando a gente escolhe um viés, a gente acaba atraindo também um público que se identifica mais com você. Tem muitos críticos que têm uma legião de fãs. Inclusive, você pode ser fã de um site, que nem a Minha Visão do Cinema, pode ser fã do Adoro Cinema ou do Omelete, porque cada um deles tem um viés de crítica, ele faz uma análise sempre no mesmo estilo, sempre no mesmo modelo. Porque é uma coisa que eu digo muito, quando a gente escreve uma crítica, quando a gente escreve qualquer coisa, a gente está colocando, querendo ou não, a nossa opinião aí. Por mais que a gente seja imparcial, a gente está colocando a nossa opinião. Então vai ter as pessoas que vão se relacionar mais com a gente e as pessoas que não vão se relacionar tanto. Que vão estar ali e não vão curtir tanto essa crítica, não vão estar ali sempre buscando pela sua crítica. Quando você tem os seguidores, você consegue fazer com que as pessoas elas viram o filme, elas vão atrás de você para ver o que você falou sobre isso. E isso acontece tanto no Brasil quanto no exterior. Eu tenho, por exemplo, um crítico que o meu namorado me indicou, que é americano, e eu acho ele simplesmente incrível, porque ele realmente esmiuça cada um dos detalhes, e ele realmente fala bastante de técnica e arte que nem eu. Mas ele, por exemplo, ele já faz muitas críticas, ele faz muito mais críticas e critica muito mais o filme, vê os pontos negativos do que eu. E daí tem outro fator que a gente entra aqui. A gente deve ou não pôr nota em um filme. Tem muito site que, por exemplo, quando eu tava no Minha Visão de Cinema, as críticas que eu faço pra eles, eu tenho que pôr site. É uma padronização do site, tem que pôr nota, né? É uma padronização deles. Tem o formato da nota, tem tudo bonitinho. Tem site que é de 1 a 5, tem site que é de
de 0 a 10, de 0 a 5, varia muito. Mas, quando eu fui começar a fazer o meu blog pessoal, eu decidi que eu não colocaria notas. Por que eu não queria colocar nota? Justamente porque quando a gente escreve uma crítica, é óbvio que a gente coloca a nossa opinião pessoal. Normalmente a gente vai escrever uma crítica de um filme que a gente gosta. Mas quando a gente tem parceria em cabine, quando a gente tem parceria com o mailing, na verdade, não importa. Se a gente viu o filme e a gente tem que honrar essa parceria, não importa se você gostou dele ou não. Você tem que fazer essa crítica. Eu, inclusive, teve algumas vezes que eu virei pra vocês e falei, olha, eu postei a crítica no meu blog, eu mandei a minha crítica pra assessoria, mas eu não vou divulgar esse filme aqui no Instagram porque não foi um filme que eu gostei. E isso também gerou bastante engajamento com vocês, porque vocês ficaram curiosos, mas que filme será que ela não gostou? Por que será que ela não gostou? Mas o que acontece? Quando eu fui escrever essa crítica, eu fui realista. Eu falei, olha, eu não gostei de tal coisa, mas tal coisa era boa. Se você gosta de filmes desse jeito, pode ser para você. Se você não gosta de filmes desse jeito, não deve ser para você. Porque a gente tem que saber diferenciar um pouco a nossa profissão no nosso gosto pessoal. Nem sempre a gente vai estar sempre lidando só com coisas que a gente gosta, né? Porque eu trabalho com o que eu amo, que eu trabalho com o que eu gosto, que todos os dias são um mar de rosas, não é assim que funciona, né? Então a gente tem que realmente... Eu não gostei desse filme, mas pode ser que tenha alguém que goste. Então quando eu coloco nota 0 num filme, eu poderia ver um filme de terror, como eu não gosto de filme de terror, eu vou escrever uma crítica e vou colocar nota 0. Só que eu não vou estar sendo nem um pouco profissional. Primeiro que eu vou estar colocando simplesmente a minha opinião do porquê que aquele filme é horrível, porquê que eu não gostei, quando na verdade ele pode ser um ótimo filme de terror e eu simplesmente não gosto do gênero. Mas se eu colocar 10 ali, eu vou estar colocando só os pontos positivos do filme, de um filme que eu nem gosto, então eu vou estar sendo falso. Então o que eu escolhi? Eu escolhi não colocar nota. Eu coloco o que eu acho dos pontos técnicos e artísticos de uma forma mais profissional e coloco, se você gosta de tal tipo de filme, esse filme é pra você. Se você não gosta, não é pra você. E isso já serve como uma nota. Você não precisa olhar assim, 5, 6, 8, 10 pra você saber se é bom. Eu busco trazer nas minhas críticas uma forma que as pessoas possam olhar. Às vezes, não é a crítica inteira. Ah, mas e aí, devo assistir ou não devo? Eu escrevo sempre no último parágrafo. Se você gosta de filmes que tratam sobre isso, esse filme vale o seu ingresso. Pronto. Não precisa destruir o filme. Mas a crítica, mesmo que ela seja negativa, mesmo que você não goste do filme, você não goste daí porque ele tem uma técnica muito ruim, porque ele não fala de nada do que o seu viés trata, mesmo que ela seja uma crítica negativa, a gente pode sim escrever uma crítica de um filme que ele é muito ruim, não porque não é do nosso gosto pessoal, mas porque realmente o filme é muito ruim. Isso pode acontecer. E às vezes acontece, às vezes você tem que sentar pra escrever a crítica e falar, meu, esse filme não tem o que fazer. Esse filme tá ruim, esse filme precisa de conserto, esse filme não foi bem feito. Esse filme não vai ganhar o mercado. Então aí a gente tem que ser profissional também pra escrever a verdade, pra escrever que o filme é ruim, mas não simplesmente destruindo, esse filme é uma bosta, esse filme é terrível, esse filme não serve pra nada. Não, coloque o porquê que esse filme não é bom. Seja profissional. E por que é importante você fazer uma crítica sendo profissional e falando por que o filme é ruim? Porque isso vai ajudar justamente os produtores, os distribuidores, a assessoria a entender o que está funcionando no filme e o que não está, se eles estão atingindo o objetivo deles, se eles estão atingindo o público-alvo deles ou não. Todas as opiniões são válidas, de acordo que elas sejam dadas com educação, que elas sejam dadas com embasamento, que elas sejam dadas de acordo com o seu viés e com o que você acredita. Você não precisa destruir para você criticar, mas você precisa ser profissional como em qualquer outra profissão. Ah, Carol, mas você tem parceria em cabine, você tem parceria com mailing, você tem parceria com streaming, você ganha o dinheiro para fazer isso? Atualmente, a minha renda pessoal não vem do meu trabalho com crítica. Mas, gente, quanto tá o ingresso do cinema? Além dessa semana que a gente tá entrando na semana do cinema, atenção, essa semana do cinema, de hoje até quarta-feira que vem, os grandes cinemas do país, se não quase todos, o ingresso de todos os filmes vai estar R$10. Então, assim, chances de ir no cinema
muito barato, porque é muito difícil, às vezes, a gente ir no cinema quando a gente paga inteira e pagar menos de 20, 30, 40 reais no ingresso do cinema. Essa semana vocês podem. Mas o que acontece? Eu não ganho dinheiro para escrever as críticas. É uma troca, na verdade. Eu ganho aí a cabine, eu ganho aí a oportunidade de ir numa coletiva de imprensa, conversar com diretores, atores, produtores, de forma gratuita. Eu tenho que pagar aí o meu transporte até lá? Tem. Mas eu ganho o ingresso. Na última cabine que eu fui, foi a primeira, inclusive, que eu fui que eu ganhei pipoca. Eu nunca tinha ganhado pipoca numa cabine de imprensa. Mas dessa vez eu ganhei. Então, assim, são coisas, são trocas. Você divulga eles te dão o ingresso de graça para você ver o filme. Se você faz uma boa crítica, eles ainda compartilham a sua crítica. Você vai ganhando reconhecimento aos poucos. Eu tenho parceria com streamings, que eu tenho assinatura de streamings de graça por tempo limitado. Tem outros streamings que já são mais fechados, que demoram mais para aprovar. Tenho 12 parcerias, mas continuo em busca de conseguir mais parcerias também. Tem algumas que são mais difíceis de se conseguir. Tem algumas parcerias que não são tão liberais, que nem eu tenho parceria com a Filmica, eu tenho acesso ilimitado ao streaming deles, totalmente gratuito. Eu tenho parceria com a Loki eu não consegui isso, a Loki eu consegui apenas um mês do streaming acessível para mim. Tenho parceria com a Reserve Movision, já vi filmes em cabines com eles que depois iriam pro streaming, mas eu não tenho acesso ao streaming. É realmente um jogo ali, cada parceria, cada assessoria tem a sua forma de funcionar. Tem algumas assessorias que fazem cabine toda semana, que nem a Cine Assessoria. Eu acho que só essa semana eu recebi 2 convites, semana passada mais 2. É muito raro ter uma semana que eles não têm alguma cabine, mas são filmes menos conhecidos, filmes mais artísticos, filmes mais independentes, filmes mais cults, digamos assim, que estavam em festivais, não são aqueles filmes blockbusters, que eu vou muito também na Cine. E tem algumas parcerias maiores, como por exemplo com a A2 Filmes, com a... Enfim, eu tenho 12 parcerias, eu não vou lembrar de todas aqui agora. E daí eles já têm alguns filmes mais conhecidos. Trouxeram After, trouxeram A Órfã. Fui convidada para ver Cabine de Órfã, mas como vocês já sabem, não vou em cabine de filme de terror. Me recuso. O filme pode ser super manalado, pode estar super em alta. Eu não vou em cabine de filme de terror. Não dá. Então, assim, é uma coisa minha. Tem muita cabine que eu acabo recusando por causa disso. Tem muita cabine que eu acabo recusando por causa do dia, por causa do horário. É um jogo, é uma troca. E... Falei muito. Que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Como conseguir essas parcerias? A Me Chame de André me ajuda muito. Como eu disse pra vocês, quando eu entrei na mentoria dela, foi a forma que eu entendi realmente que isso era possível, porque pra mim antes isso só era possível a partir da minha visão do cinema. Eu era voluntária deles, eu tinha cabine por eles, mas eu nunca tinha nem pensado em virar pro Léo e falar: nossa, como que você conseguiu as cabines? Pra mim isso nunca se passava na minha cabeça. Pra mim, a única oportunidade de eu ganhar um dinheiro com crítica era eu ajudando minha visão do cinema a crescer ao ponto que talvez os voluntariados começassem a ser pagos ou entrar num veículo jornalístico muito grande e fosse conhecida como crítica. Ainda é uma opção, porque eu não sou paga para escrever crítica, mas eu tenho uma troca e para mim essa troca vale a pena. Então uma coisa que a Dre me ensinou muito e que eu busco trazer para vocês é: valorizem o seu processo, tenham determinação, estejam dispostos a fazer história, estejam dispostos a ir atrás. A Dre ajuda muito, ela passa alguns contatos para os mentorados e, como ela sempre disse, toda vez que a gente vai numa cabine, uma das coisas que a gente tem que fazer como parte dessa troca é justamente divulgar a cabine, divulgar que a gente está indo, divulgar a assessoria. Então a gente sempre marca ali qual é a assessoria, qual é o lugar que eu tenho parceria. Eu tenho um destaque no meu Instagram só para as minhas parcerias, todas elas marcadas. Algumas são fáceis de conseguir, outras não são. Outras têm o contato fácil ali no site, você manda mensagem, no dia seguinte eles respondem. Outras você fica enchendo o saco no direct e elas não te mandam resposta, não te falam nada. Daí você consegue o e-mail, você manda o e-mail, ainda fica lá mandando de novo a cada um mês, a cada 15 dias para tentar conseguir. Eu tenho várias parcerias, eu tenho um arquivo
no meu computador e escrevo parcerias e e-mails, que eu consegui, que eu tô esperando a resposta e que eu não consegui. Eu tenho tudo anotado porque são muitas. E quando a gente consegue ter contato das maiores parcerias da sua cidade, consegue ter contato com a maioria dos filmes que estão em lançamento. Tem muitos filmes, por exemplo, da Disney, que a assessoria não é a Disney, é outra. Então, são processos. E às vezes as pessoas viram, mas eu não vou correr atrás de cabine, de parceria, porque eu não moro nos grandes centros. Eu não moro em São Paulo, eu não moro no Rio. E olha, eu sou de São Paulo, eu recebo às vezes cabine do Rio, porque me colocaram por engano no mailing do Rio, de uma das assessorias. E eu olho e falo, nossa, quero ir. Daí eu vou ver, o endereço é no Rio. Então é muito triste, também acontece isso, gente. Às vezes tem alguns mails que são separados, assim. No Rio, quem cuida é X assessoria, em São Paulo, quem cuida é Y. Então tem que tomar cuidado com isso também. Mas voltando, quem não mora nos grandes centros, não tem problema. Tem muita cabine que é online. Inclusive, teve alguns momentos de eu ir em cabine presencial, e daí eu chego em casa, passa assim 3 horas, daí eu recebo um e-mail da mesma cabine, só que online. Acontece, a Cine faz muito isso e tem algumas outras assessorias que fizeram também. A minha primeira parceria, que foi com a Reserva Movision, se não me engano, o filme Aline foi online. O filme Boa Sorte Del Grande, que foi pela A2 Filmes, não, foi pelo Espaço Z, também foi online. Eu estava inclusive viajando. Então você não morar nos grandes centros não pode ser o que vai te parar, certo? E você tem que ter esse estudo, essa especialização em cinema, porque quando alguém vai ler uma crítica, ela não vai simplesmente ler a crítica e falar, eu quero saber a opinião dessa pessoa. Ela quer entender por que essa pessoa tem essa opinião, porque de fato aquele filme é bom. É uma coisa que eu busco trazer muito aqui. Ser cinéfilo não é simplesmente gostar de ver filme todo dia. Não é simplesmente alguém virar pra você e falar, esse filme é bom, e você falar, é bom porque tem X ator. É bom porque tem X diretor. É bom porque não sei o quê. Você tem que saber o que realmente faz um filme bom. E pra mim, o que faz um filme bom é justamente o filme que consegue se utilizar de técnica e de arte de forma tão boa que você entra dentro do filme. Ele te transmite sensações a partir de coisas que você nem mesmo percebe. O poder do implícito, que eu falo muito lá no perfil. Eu falo muito aqui do poder do implícito, como os pequenos detalhes alteram. E quando a gente tem um olhar mais cinematográfico, apesar da gente imergir no filme, tem alguns momentos que a gente volta e fala, nossa, olha isso que ele fez assim, assado, e olha que resultado incrível. Então ser crítico não é só sentar para ver televisão. Você tem que saber o que o cineasta fez, você tem que entender por que aquele é um bom filme. Entende? Inclusive, estou atualmente fazendo imersões aqui, que eu já trago para vocês essas análises dos bastidores, que eu já trago uma nova visão do cinema, né, que é uma nova forma de beleza. Vamos analisar esse filme, então. Por que ele é considerado bom? Por que ele é considerado ousado? Por que ele é considerado ganhador de bilheteria? O que de fato ele fez? Que às vezes são críticas que eu posso ter, são filmes que eu posso ou não ter escrito críticas, mas que eu trago ali para vocês na imersão realmente uma análise de cada área dos bastidores para a gente entender como ele foi feito. Entendendo isso, claro que às vezes a gente consegue assistir e falar, beleza, às vezes ele errou nesse pedacinho, mas ele conseguiu me prender do mesmo jeito. Então continua sendo um bom filme. Mas na imersão eu quero trazer justamente esse processo, quero trazer um por trás da técnica, um por trás do que a gente vê na tela e uma nova visão do cinema. Mas, além disso, busco, penso, planejo, pretendo trazer talvez um curso aqui que aborde um pouco mais como fazer críticas de cinema, o que você precisa saber, porque nem eu falei lá no início da live, normalmente os críticos são jornalistas especialistas em cinema, mas o que ele tem que saber sobre cinema, além do jornalismo, claro, para ele conseguir ser um crítico? E eu quero trazer um pouquinho mais sobre isso para vocês, o que um crítico analisa em cada área, como que você analisa o roteiro? Como que você analisa a montagem? Como que analisa a edição? Como que analisa foto, arte, atuação? Porque teve uma vez que me mandaram uma mensagem, me mandaram uma pergunta na caixinha de perguntas aqui do perfil, falando assim, às vezes as pessoas viram pra mim e falam, a fotografia desse filme é maravilhosa. E eu não entendo. Por
que a fotografia desse filme é maravilhosa, o que faz uma fotografia maravilhosa. E às vezes é realmente difícil quando você não tem contato com os bastidores, com a técnica, com a arte, de você perceber o porquê disso. Então eu quero trazer nesse curso mais pra frente, ainda estou em desenvolvimento dele, um pouco mais disso, como você pode realmente fazer críticas com mais embasamento. Você pode continuar tendo o seu viés. Eu vou trazer críticas, mas eu vou falar mais sobre feminismo, mais sobre minorias, mais sobre política. Tem um perfil, inclusive, que faz mentoria junto comigo, que eles trazem um viés mais de política, mais esquerdista. Então, tudo isso é possível. Mas não é porque você tem esse outro viés que você não tem que entender de cinema. Então, eu penso em trazer esse curso aqui também para vocês, mas eu preciso saber se vocês têm o interesse nisso também. E vou deixar aqui também uma indicação para vocês de um livro muito legal que me ajudou muito nesse processo, que chama Como Falar sobre Cinema. Eu não tô lembrando agora o nome do autor dele, mas se vocês quiserem depois eu passo para vocês, não tem problema. E tudo que eu tinha para falar é isso. Agora estou aberta a perguntas, vou ler aqui os comentários, vamos conversar um pouquinho. Se tiverem alguma dúvida sobre tudo que eu falei, sobre como começar na crítica, se vocês quiserem ter o contato aí do Minha Visão do Cinema, me falem se vocês gostariam de fato de ter esse curso de crítica mais pra frente. Estou em desenvolvimento, talvez eu possa conseguir lançar ele no ano que vem, vamos ver, por enquanto estou com as imersões. Mandem filmes que vocês gostariam de ver nas imersões, porque aqui no perfil eu quero realmente unificar tudo isso, além de trazer mais, como eu disse essa semana, a surpresa de falar mais sobre a minha função principal no cinema, que é a de primeiro assistente de direção. E o que primeiro assistente de direção tem a ver com tudo isso? O primeiro assistente de direção é a função do cinema, que é uma função invisível. Se você assistir um filme, você não vai encontrar a função dele ali, você não vai saber se ele fez um bom trabalho ou não fez, mas só daquele filme estar no cinema quer dizer que ele fez. Porque é a função que ela tem que estar realmente em acordo com tudo, ela tem que entender tudo que está acontecendo no filme. Logística, artística, tem que saber o que o diretor pretende de cada área, se o diretor faltar, é ele que vai substituir. Então, assistente de direção é um grande estudo, é uma função que eu utilizo todos os dias, tudo que eu aprendi em 5 anos de faculdade. Estou atualmente como primeira assistente de direção de um média, a gente está começando a pré-produção agora e eu estou falando um pouco mais sobre os bastidores disso e trazendo como está sendo esse processo lá no grupo do Telegram, gratuito, aberto, que eu criei para vocês, que o link do grupo do Telegram tá no meu link da bio, lá no Linktree, chama Bastidores Cinéfilos. Eu tô mandando áudios recorrentes, mostrando como tá sendo o meu dia a dia, o que eu tô fazendo para poder pré-produzir esse filme, o que eu tenho que fazer, quais são as minhas funções. Hoje à tarde vou ter inclusive uma reunião com o produtor do filme. Hoje de manhã estava analisando o roteiro, fazendo decupagem, fazendo análise técnica, fazendo um monte de coisa. E tudo isso eu esmiuço muito mais lá no grupo do Telegram. Então quem quer estar realmente por trás, não só dos bastidores dos grandes filmes nas imersões, mas também nos bastidores dos filmes que eu planejo, como eu executo a minha função, como a minha equipe executa a minha função, pode entrar no grupo lá do Telegram e a gente pode também estar conversando aí, não tem problema. Então, vamos ver aqui os comentários. Total, é uma troca, é isso mesmo, que nem eu disse, eu comecei no Minha Visão do Cinema, né? E eu entrei como voluntária. E o sonho do Léo, inclusive, é que o Minha Visão do Cinema chegue um dia, chegue a um ponto em que ele seja mais reconhecido, que ele tenha lá a sua legião de seguidores e que ele consiga aí dar alguma remuneração pra gente. Mas isso ainda não aconteceu. Minha Visão do Cinema, ele é um site menor, ele tem aí o seu custo de se manter online e atualmente, esse mês, o Instagram foi banido, excluíram o Instagram, foi hackeado, deu o maior problema. Então deixo também o meu sincero pedido de darem lá uma olhada no Instagram da Minha Visão do Cinema, que é assim, quem começou minha carreira, é o primeiro lugar que eu tive uma oportunidade logo depois que eu saí da faculdade foi a Minha Visão do Cinema. E é uma troca.
você conhece outras pessoas, eles me proporcionaram ir em cabine, eles me proporcionaram ir em cabine de imprensa, eles me proporcionaram ter acesso a esse mundo, ter acesso às assessorias. Claro que agora eu tenho as minhas próprias parcerias, mas eu sou muito grata a eles. Sou muito grata a eles que fazem parte da minha história. Inclusive, o Léo, como eu disse aqui antes, ele disse, se você conhecer alguém que tem realmente muito interesse por cinema, que tem realmente muita vontade, que consegue aí se responsabilizar por escrever 1, 2 críticas por mês aqui pro site, fala pra pessoa entrar em contato comigo, manda o meu contato, conversa com a pessoa, porque ele tem uma grande confiança em mim. Eu já tô com eles há 5 anos, ele me elegeu até uma das administradoras do site, para caso ele não conseguisse resolver alguma coisa, eu poder resolver. Então é realmente uma relação de confiança, realmente uma relação que a gente construiu junto e uma troca em todos os sentidos. Tanto pra gente ir nas cabines sem receber aí uma renda, mas a gente tá ganhando o ingresso, a gente tá ganhando acesso ao streaming, quanto, na minha visão do cinema, eu ter aí a divulgação da minha cabine, eu ser mais conhecida como crítica, eu ter acesso a outras cabines, eu conhecer outras pessoas do meio. A da MUBI que não consegui, eles são muito fechados, vou tentar de novo mais pra frente. Tem algumas que são muito fechadas mesmo. Eu tô tentando com vários atualmente, eu tô tentando com a Telecine, eu tô tentando com a Sony. Olha, eu tenho a minha lista aqui. Mas tem algumas assessorias que de fato de mês em mês, de 15 em 15 dias, eu vou lá e remando e-mail, vou encher o saco no direct, porque senão eles não colocam a gente, não tem jeito, é muito difícil mesmo. Carol arrasa, vou entrar aonde? Se você quiser entrar no Minha Visão do Cinema, né? Entra lá no perfil deles e se você quiser poder ter acesso ao site deles e escrever pra eles também, me chama depois no direct que a gente conversa. Você acha que com os streams as pessoas deixaram de ir no cinema? Olha, eu acho. É uma coisa muito triste, mas eu acho. Porque o que acontece? Tem muita gente que às vezes é super fã, por exemplo, de Marvel. Sempre que lança um filme da Marvel no cinema, vai correndo pro cinema porque não quer ver nenhum spoiler. Só que daí é um filme específico. E mesmo quem é muito fã de filme da Marvel, que não se importa em ver muito spoiler, todos os filmes da Marvel, depois de um mês, eles estão no Disney Plus. Às vezes, você tá em casa, eu vou ir no cinema gastar no mínimo R$60, no mínimo R$100, porque conta estacionamento, transporte, a pipoca, o refrigerante, mais o ingresso, você gasta no mínimo R$60, R$100. Se você não tiver aí parceria ou assinatura de um cinema, atualmente eu fiz assinatura de um cinema, para eu poder ir nesse cinema de forma mais barata. Você acaba gastando muito mais, você para naquilo e fala, beleza, por que eu vou ir no cinema se eu tenho um monte de filme de graça em casa, que eu já tô pagando o streaming, que eu já tô desembolsando dinheiro pra isso, se depois do filme que tá no cinema, talvez eu possa ver ele depois no streaming. Vai demorar um pouco mais, sim, mas acontece. Então eu acho que se as pessoas realmente não valorizam a experiência cinema, se as pessoas realmente não valorizam o filme que tá ali em cartaz, se não gostam desse passeio cultural, se não tem essa ansiedade de ver um filme que acabou de lançar, que nem eu. Eu gosto de ir no cinema, mas eu não vou sempre. Muitas vezes eu vou em cabine, daí às vezes eu vou num filme que eu quero muito ver, mas eu não vou sempre. Porque é um tempo de você ir até lá, enquanto às vezes você tá cansado depois de um dia de trabalho em casa. É um gasto. Então as pessoas realmente perderam isso. E é uma coisa que eu tava até conversando com vocês um tempo atrás sobre como isso influencia. Tanto essa semana em estar tendo a Semana do Cinema, que é um incentivo às pessoas irem no cinema, que é a semana em que todos os ingressos em grandes cinemas do país vão estar em R$10. Então é muito mais fácil a pessoa ir no cinema. Como o fato dos filmes estarem ficando maiores, estarem sendo divididos em capítulos. Porque se você pensar que talvez o streaming ganhe por tempo que a pessoa fica vidrada ali na tela assistindo a ele, se o filme tiver 3 horas, é melhor do que ele ter 1h30. Só que quando a gente vai no cinema pra ver um filme de 3 horas, a gente fica, meu Deus,
Eu vou perder aí 5 horas, porque o tempo de eu ir, o tempo de eu voltar, de eu comprar pipoca, de eu achar o ingresso. Se eu quiser sair no meio do filme, se eu tô em casa, se é um filme de 3 horas, eu pauso, vou lá, como, pego alguma coisa, vou no banheiro, volto. No cinema não tem isso. Então, os filmes mais longos eu acho que é uma jogada do streaming, mas também é uma coisa que realmente, que nem você tá falando, me cansa. Me cansa. Se o filme não me prende muito, eu não consigo, eu acho muito cansativo. Mas por outro lado, às vezes se eu tô em casa, às vezes o filme tem 2, 3 horas, eu presto atenção aí em 2 horas. Chegou um ponto que eu tô tão cansada que eu tiro ele, eu não vejo nem o final. Se eu tô no cinema, eu me forço a ver ele até o final, eu emerjo, porque eu tô ali naquela experiência do cinema, eu tô toda ali naquela situação. Então eu acho que as pessoas desvalorizaram o cinema, não valorizam tanto a experiência do cinema. O cinema está muito encarecido, o Brasil não está valorizando tanto a cultura, está tendo aí um grande movimento para tentar voltar a isso. A pandemia acostumou muito as pessoas a ficarem em casa também, então são muitos fatores. Mas sim, as pessoas ficam mais em casa para assistir filme em casa com os streamings do que vão ao cinema. É triste? É. Tem o risco de talvez os cinemas falirem, espero que não. Mas teve muito cinema que já fechou. Mas é algo que de fato acontece. Não tem jeito. Entrar no Telegram, legal. Fique à vontade. Mesmo que você entre agora, eu escolhi o Telegram justamente por causa disso, tá? Mesmo que você entre depois, as mensagens que eu mandei antes, elas continuam lá. É um grupo fechado, no sentido só eu mando mensagens lá, até para não ficar tanto burburinho. Mas se tiverem dúvidas, podem me mandar no privado, não tem problema nenhum. Às vezes eu mando enquetes lá também. Então fiquem à vontade, de vou estar mandando aí várias mensagens ao longo dos dias dessa pré-produção para vocês estarem por dentro também dos bastidores das produções que eu faço parte. Ontem mandei alguns áudios, hoje ainda não mandei sobre o que eu estava fazendo de manhã, mas depois que eu tiver reunião de produção, eu vou mandar lá também. As pessoas não valorizam o cinema. Filmes enormes me cansam, eu também, porque dá aquela sensação que ele tá com cenas que não precisavam, ou que simplesmente está te prendendo ali, o filme já poderia ter acabado. Tem muito filme, inclusive, que eu entro muito nesse dilema de, nossa, tá todo mundo falando que esse filme é incrível, que esse filme é maravilhoso, nananã. Eu vou ver o filme, às vezes o início dele realmente é incrível. Mas quando eu começo a ver, eu não consigo chegar no final. Teve alguns filmes que eu cheguei a ver assim em 2 dias, que eu acho que se eu tivesse ido ver ele no cinema, eu teria apreciado muito mais, porque eu teria realmente sentado ali, imergido na história. E pronto, quando a gente tá em casa, a gente tem outras distrações. Dá pra você pausar, dá pra você sair, tem o seu celular que não para de vibrar. Quando você tá no cinema, você tem que fechar o celular, enfiar tudo ali, parar e falar, estou no cinema. Tem muito filme que tem mais de 2 horas e meia que às vezes não prende, tem barriga. E o crítico, inclusive, tem que saber entender isso. Eu não gostei porque ele é muito longo e não me prendeu porque eu vi em casa. Eu não gostei porque ele é muito longo, porque ele tem muita barriga e muita coisa que não devia estar. A gente tem que ter esse olhar. Eu, como cineasta, como amante de cinema, cineasta, cinéfila e crítica, eu tenho que saber o momento em que eu vou sentar na frente da televisão e falar, beleza, eu vou ver um filme pra me distrair. Não vou ficar analisando técnica. Ou não, agora eu vou ver um filme pra cabine. Só que se ele me emergir, quer dizer que ele é melhor ainda. Eu tenho que saber ter essa diferença. Eu como pessoa não gostei desse filme. Eu como crítica adorei esse filme. Acontece, porque às vezes o filme é incrível e super bem feito, mas não é o meu gênero, não é o tipo de filme que eu gosto. Isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. A história tem que ser muito boa pra ter 2 horas e meia, exatamente. Exatamente. E quando a gente tá no cinema é mais fácil. Até o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele é um filme de 2 horas e 45, eu acho, uma coisa assim. Eu vi ele no cinema e eu lembro que eu entrei e quando faltava assim, tipo, uma meia hora eu falava, nossa, faz tempo, né? O filme não acabou ainda, mas tava bom. Não tava ruim, não tava dando vontade de ir embora, ou tipo, canseira, só tipo, nossa, faz tempo que eu tô aqui. Agora tem outros filmes que muita gente elogiou muito, falou muito bem, que eu acho que eu preciso ver de novo, e daí eu preciso ver assim, fingindo que eu tô realmente numa sala de cinema. Se tiver no cinema, ir no cinema pra ver.
mas que eu não consegui me prender na história e que eu parei ali quando faltava. Teve filmes que eu parei faltando 40 minutos falando, chega, eu não aguento mais ver esse filme, vou terminar de ver amanhã. Ou tem filmes que eu não lembro o final, porque chegou um ponto que eu já tava olhando pro outro lado. Acontece, são filmes que todo mundo tá falando que gosta. E daí às vezes eu falo, tá, eu acho que o problema tá na forma que eu vi. Acho que eu preciso ver de novo. Agora a primeira coisa que eu olho é a duração e a história. Sim. Eu olho muito a duração também. Muito. Porque quando a gente trabalha, principalmente, né, às vezes a gente tem um tempo ali pra gente poder ver o filme. E o que eu... Uma coisa que a Dre me ensinou muito também, ver cabine é um trabalho. Porque é o tempo de deslocamento, é o tempo do filme, é o tempo da volta, é o tempo de você sentar, parar, analisar, falar, beleza. O que eu tenho que falar sobre esse filme? Vamos anotar os pontos importantes. É o tempo de você desenvolver a crítica, fazer a revisão da crítica. Então, assim, você assistir um filme não significa que é só o momento das 2 horas dele ali quando você vai fazer uma crítica. É muito mais. Se o filme tem 3 horas, então, nossa, você vai ficar 5, 6 em cima dele pra você fazer uma boa crítica. Agora, quando você vai na forma aí de entretenimento, mesmo assim, às vezes você trabalha até tarde, chega em casa 8 horas e 10 horas você tá morto, você tem das 8 às 10 ali pra ver um filme. Se o filme tem 4 horas, você já tá, no final você já tá morrendo de sono, você não vai ver. Às vezes a gente acaba preferindo ver o filme mais curto do que o longo, ou deixa o de longa duração pro final de semana. Acontece. Ainda bem que vi tudo em todo lugar ao mesmo tempo no cinema, porque se fosse em casa, sim. E não é porque o filme não é bom. Porque o filme é muito bom. O filme é incrível, é fascinante, só que é muito longo. Todos os filmes atuais são muito longos. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Top Gun Maverick, Elvis, Homem do Norte. Todos eles têm quase aí 3 horas. Eu gostei até mais que isso. Né? Top Gun Maverick eu até que consegui assistir. De uma vez. Elvis, eu parei faltando 40 minutos e continuei no dia seguinte. Homem do Norte, eu não lembro do final. Então, assim, são filmes que, quando eu comecei a ver, eu adorei. Eu vi que eram bons filmes, mas eles eram tão longos. Elvis e Homem do Norte são 2 filmes que eu parei e falei, se eu tivesse visto no cinema, porque eu não vi no cinema. Se eu tivesse visto no cinema, eu ia ter apreciado muito mais. Acho que eu preciso ver de novo. E Elvis foi um que eu consegui sair e falar, não, esse filme entendi o porquê que todo mundo tá falando que é muito bom. Elvis foi um desses. O Homem do Norte tô pensando em ver de novo. Pra ser bem sincera. Mas acontece, esse é o mal dos filmes longos. Até os filmes estão sendo mais divididos em capítulos também. Até parece que transmitir essa passagem do tempo e a pessoa perceber, ok, está passando, são coisas que acontecem. E tem gente que gosta dos filmes mais longos, tem gente que prefere os mais curtos, pode ser uma jogada dos streamings para manter mais as pessoas mais tempo na tela, mas ao mesmo tempo, quando você vai no cinema, se você para pra reparar, o filme acaba passando menos vezes ao longo do dia nas sessões do cinema, porque se o cinema começa aí das 2 e vai até a meia-noite, se o filme tem 3 horas, ele vai passar muito menos vezes do que se ele tivesse 1h30 ou 2. O distribuidor, a produtora, tá pagando aí mais tempo pela sala de cinema. Né? Mas daí compensa? Porque daí você vai uma vez com mais gente em vez de ir 5. Não sei. Talvez já estejam pensando nisso pra pôr no streaming depois. E ganhar pelo streaming depois, já que as pessoas não vão tanto no cinema, então pode ter filme mais longo, porque elas já não vão tanto no cinema mesmo, então não vai dar tanto prejuízo, apesar de eu estar pagando por 1 hora a mais. E daí eu vejo em casa, e como eles vão ver em 3 horas, às vezes em 4, porque vão parar no meio, vão voltar porque se distraiu, eu vou ganhar mais pelo cinema. São filmes ótimos e enormes, mas é isso, depende de vários fatores pro cinema, e nós como críticos é um desafio e cansaço e tarefas domésticas. Hoje eu sofro com os filmes longos, é difícil chegar em equilíbrio. Exatamente, eu também sofro com os filmes longos. Eu sofro com os filmes longos e a gente tem que ter essa distinção. O filme é longo, mas ele é bom. Ele é longo, mas ele é ruim.
Ele é longo, mas ele é bom por quê? Ele é ruim por quê? Normalmente ele é ruim porque ele é exatamente muito longo e porque tem cena que não precisava ter. E às vezes ele é maravilhoso, todas as cenas ali são extremamente necessárias. E a gente só precisa ver ele com calma e realmente imergindo na história, e realmente tirar ali as suas 3 horas pra fazer isso sem distrações. Coisas que às vezes em casa é muito mais difícil de fazer do que no cinema. Tem que ter muito bom senso nas escolhas, com certeza. Tem mesmo. Tudo que a gente diz comunica, tudo que a gente vai fazer interfere no nosso trabalho. É isso. É isso. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma questão sobre críticas, sobre o Telegram, sugestões de imersões? Ah, tava esquecendo. Temos o arquivo bônus da live de hoje. E como sempre, a regra é: eu sei quem entrou, eu sei quem estava ao vivo aqui comigo, e quem quiser o bônus, manda eu quero lá no meu direct, que eu mando o arquivo bônus pra vocês, que vai ser um arquivo voltado um pouquinho pra crítica, tá bom? Então, me falem se vocês têm alguma dúvida, ou nós encerramos a live de hoje e vamos nos falando ao longo da semana. Ah, e hoje eu vou lançar lá nos stories uma enquete de alguns filmes que eu tô preparando para a próxima imersão e eu quero saber de vocês quais filmes vocês preferem, qual vocês preferem, beleza? Vou mandar lá logo logo, mando também lá no Telegram os bastidores de como foi a reunião de produção hoje do novo filme que eu tô fazendo. Então, aguardo por vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau e uma ótima quinta-feira.